Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou contar minha história no Kung Fu, principalmente no Kung Fu Wing Chun. Eu nasci em 1979, aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, e eu sou do bairro de Santa Teresa. Para quem não conhece, é o bairro onde tem o Cristo Redentor e tem aquele bondinho ali que passa por cima dos arcos, aquele bondinho amarelo. Então, ele vai para o bairro de Santa Teresa. Eu comecei a treinar Kung Fu em 1988, quando eu tinha 9 anos, com o professor Matias. Eu fazia aula, uma aula particular, né? Uma aula de reforço, aula de português, aula de matemática e tal. E na frente da casa da minha professora, a gente jogava bola, eu e o filho dela, sempre no final da aula. E a gente sempre observava que tinha dois meninos que ficavam olhando pra gente. Só que eles não podiam sair para jogar, porque os pais não estavam em casa. Um certo dia a mãe deles chegou mais cedo do trabalho, e a gente chamou eles e eles vieram jogar futebol com a gente. E no final do jogo, um deles falou, olha, eu vou lá pro Kung Fu, eu tenho que ir embora. Eu falei, pô, Kung Fu, onde fica? É aqui mesmo, que era ali na vilinha onde eles moravam. Então eu fui com eles, e foi aí que eu conheci o Matias e eu comecei a treinar com um grupo. Na época tinha mais ou menos 20 alunos ali treinando com o Matias. E lá no Matias era a casa dele e ali tinha um quintal, né, onde ele colocou barra, paralela, saco. Ele comprou um saco japonês. Ele tinha uma tábua de abdominal, pesos. Ele tinha vários equipamentozinhos de treino. A minha mãe não gostou lá do Matias, certo? Não pelo Matias, mas por causa do local. Era bem fundo de quintal, o chão era de terra, com areia, com sujeira, tijolo quebrado. Era bem sujo o local, né? E teve um treino que eu cheguei em casa todo cheio de sangue na perna. Por quê? Eu estava treinando com um colega, né? A gente estava naquela febre do Van Damme, né? Do filme Kickboxing. E eu comecei a dar várias caneladas no colega, né? E eu tinha uma calça que era bem grossa, né? Tinha um tecido bem grosso, tipo calça jeans. E essas pancadas que eu dei no colega, na canela do meu colega, de treino, acabou causando uma ferida na perna dele e o sangue respingou para minha perna, só que eu não vi. Então quando eu cheguei em casa, eu deitei direto na cama, sujo, né? Moleque. E quando eu deitei, né? Eu dobrei a perna e a calça levantou e minha perna estava toda suja de sangue. A minha mãe ficou puta, quis ir lá ver onde que era e não gostou. E ela queria me tirar do Matias. E na época ela estava fazendo unha e conversando com uma das moças que ela fazia unha, ela falou que o filho dela fazia karatê numa academia ali perto. E ela me tirou do Matias e me colocou no karatê. O filho dessa senhora, que minha mãe fez a unha, né? Ele já era faixa marrom de karatê e judô, né? Então eu comecei a treinar o karatê Shotokan, na academia Ali Cristo, que ficava aqui na rua Riachuelo. E eu comecei a fazer uma amizade com esse rapaz. Ele era uns 2 anos mais velho do que eu na época. E ele gostava muito do Bruce Lee, né? Então ele pesquisando, descobriu que o Bruce Lee praticou Wing Chun. Então ele comprou uma coleção de livros que vendia antigamente aqui no Brasil. E ele um dia me chamou para treinar na casa deles. Aí eu comecei a treinar com ele, né? Essas técnicas do livro, do Wing Chun, que ele me apresentou. E foi aí que eu conheci o Wing Chun, né? E o lance lá no Matias, eu ia escondido ainda treinar no Matias, tá? Minha mãe me tirou, mas eu ia escondido. E nessa época lá no Karatê, na Academia Le Crisper, rolou uma promoção, né? Onde você pagava mais ou menos uns 30 dinheiro, e porque na época era cruzado, né? Não era real, eu nem me lembro se era cruzado ou cruzeiro. Então eu prefiro falar dinheiro. Era mais ou menos 30 dinheiro, e se você pagasse 50, você podia fazer todas as lutas. E na época tinha o Karatê Shotokan, o Taekwondo da ATF, né, que era o pessoal que era da ITF e depois criou uma federação americana, a ATF, e o boxe tailandês da Naja, e tinha uma filial ali na Le Crisper com o professor Paulista. Então eu comecei a treinar
o Karate Shotokan, o Taekwondo e o boxe tailandês. Na época eu morava aqui na vila, né, onde a minha mãe tem essa casa aqui, e a gente se mudou, foi lá para cima, para Santa Teresa, lá pro prédio dos italianos, fica ali próximo ao Largo do Guimarães. E para eu descer para treinar era muito perigoso, porque eu descia a Rua Ladeira do Castro, e a Rua Ladeira do Castro tem muito assalto, é muito escura de noite. Então eu descia pela Ladeira do Castro, subia pela Ladeira do Castro, né. Minha mãe começou a reclamar, né, que é muito perigoso mesmo. E eu comecei a subir pela Rua André Cavalcante, dava uma volta até chegar no Guimarães. E nesse período eu treinava terça e quinta na academia, né? E segunda, quarta e sexta no Matias, e também ia para academia segunda, quarta e sexta para treinar o boxe tailandês. Teve um dia que eu saí da academia, subi aqui pela rua, né, André Cavalcante, e eu parei aqui na frente da vila para conversar com meus amigos, né? A gente ficou aqui conversando e tal. E daí eu perdi o horário, eu saí às 8h30 da noite da academia, e já era umas 11, meia-noite, eu aqui conversando. Minha mãe ficou preocupada, desceu, né? Pensava que tinha acontecido alguma coisa, eu estava aqui conversando com o pessoal. Aí ela ficou puta da vida e me tirou da academia. Quando eu fui morar ali em cima, próximo ao Largo Guimarães, eu encontrei um colega, o Tizil, né? Que a gente estudou junto, o Fernando Tizil. A gente estudou, fez a quarta e quinta série juntos no Colégio Tomás de Aquino. Eu encontrei ele no Guimarães, voltando do treino do Matias, né? E ele me convidou para ir para capoeira. Então foi aí que eu comecei a treinar a capoeira, certo? Então nesse período eu saí do karatê, do taekwondo e do boxe tailandês e estava treinando lá no Matias Kung Fu e capoeira. Quando eu saí da academia, eu acabei brigando com o Marcelo, o Marcelo do Wing Chun, dos livros, e a gente parou de se falar. Então eu comprei aquela coleção toda de livros, que tinha karatê, ninjitsu, tinha o Kung Fu, tinha várias artes marciais ali. Então eu comprei a coleção toda e comecei a treinar muito, pegar essa movimentação toda que eu peguei do karatê, taekwondo, boxe tailandês, capoeira, o Kung Fu do Matias, que era um Wushu com sandá, e o Wing Chun do livro, e comecei a treinar lá no Matias. Lá no Matias era assim, eu estava de manhã, chegava, né, almoçava, descansava, e lá para as 4 horas eu ia lá para o Matias. Então eu ficava, era todo dia, era das 4 até umas 9 horas, 10 horas eu ficava lá no Matias treinando. Eu começava a treinar sozinho, né, o Matias liberava lá o quintal para a gente usar. E depois, lá para as 8 horas, 8h30, o Matias chegava, a gente treinava um combate com ele e tal. Meus amigos também apareciam, às vezes chegavam mais cedo, às vezes mais tarde. A gente fazia um treininho lá no Matias todo dia, feriado, com chuva. Cara, todo dia tinha treino. Depois abriu uma academia da Moiate, aqui no bairro de Fátima. E eu fui lá conhecer, né? Só que era muito caro, a academia era muito cara. Não tinha condições de pagar. E eu tinha um colega, que também se chamava Marcelo, que ele estava fazendo aula, ele estava no 2º nível de 1 kg, e a gente começou a treinar juntos, né? Lá no Matias, ou então na minha casa, no aterro. A gente começou a treinar juntos e foi aí que eu peguei o 1º e o 2º nível do sistema Ip Man. Porque o que eu tinha visto naqueles livros, cara, aquilo ali estava tudo errado, não tinha nada a ver com Kung Fu, Wing Chun e Ip Man. Em 1997, eu comecei a dar aulas de capoeira. Eu peguei corda azul, comecei a dar aulas de capoeira. Então, eu dividi o meu tempo em capoeira e meus treinos de Kung Fu lá no Matias, né? Eu treinava todo dia Kung Fu e comecei a me dedicar um pouquinho mais à capoeira. Então, minha vida começou a ficar dividida. Em 98, eu comecei a dar aula no Parque das Ruínas, quando ele inaugurou. E lá em Santa Teresa tem muito estrangeiro, eu tinha muitos estrangeiros na minha aula, cara, pessoal da Holanda, Estados Unidos, vários países. E um certo dia, o Wilson, que me levou para o Kung Fu, aquele menino lá que jogava bola comigo e me levou para o Kung Fu, a gente treinou anos juntos, ele apareceu no Parque das Ruínas, do nada, ele nunca foi lá. E minha aula estava terminando, né? O Wilson apareceu e a gente acabou fazendo uma sombrinha. E os alunos estavam trocando de roupa, estavam saindo. E um dos alunos, um dos estrangeiros, o David, ele ficou olhando e tal. Aí no final ele chegou e falou pra mim, poxa, isso é o Wing Chun. Eu falei, é o Wing Chun.
pô, eu sou professor de Wing Chun lá na Escócia. Eu vim pra cá aprender capoeira, né, porque eu gostei muito da capoeira, mas eu dava aula de Wing Chun na Escócia. Aí eu, poxa, Então aí eu comecei a treinar com o David, ali de 1998 até 2001. Ele era da linhagem do mestre Kulseng. Para quem não conhece o Kulseng, ele foi o mestre que ele fabricava os bonecos, fabricava as facas borboletas, que são muito famosas. Até hoje, se você procurar na internet, você pode comprar. E os bastões, né? Bastão longo. Então, ele começou a me ensinar o terceiro nível. Eu já tinha aprendido o primeiro e o segundo. Ele começou a me ensinar o terceiro nível. O quarto nível, que é o boneco, que estava mais ou menos, que eu tinha pego naqueles livros ali, aqueles livros antigos, né? Que tinha aqui no Brasil. Para quem é da antiga, conhece. E estava muita coisa errada, ele começou a consertar. Ensinou o bastão e as facas. E lá no Matias, quando eu comecei a treinar o boneco através dos livros, né? Lá tinha uma mangueira onde tinha a barra, né? No outro lado a gente fez uma maquiara, a gente pegou um chinelo havaiana, pregou na mangueira para treinar soco e pegou umas barras de ferro, cano de ferro, e botou na mangueira, fazendo os 3 braços. A gente chegou até a fazer uma perna, mas não ficou legal, a perna sempre caía. E também do lado da mangueira tinha uma mangueira menor, né? Mais fininha, essa era bem antiga, bem velha, onde a gente fez o boneco, prendia o saco num dos galhos. E essa mangueira menor a gente enrolou de câmara de bicicleta para treinar cotovelada e joelhada. Treinava canelada também. Então ficou bem legal nessa época esse treino. E em 2001, né, o Dave voltou para a Escócia. E em 2004 eu entrei em contato com ele, estava pensando em ministrar aula de Kung Fu, e ele conseguiu um certificado para mim da Wing Chun Association, como membro, tá certo? Só que eu não comecei a dar aula de Kung Fu, certo? Eu continuei dando aula de capoeira. Nessa época eu estava treinando com o mestre de mola. Nesse período de 2004, 2005, eu estava surgindo o YouTube. E começou a sair uns videozinhos de Wing Chun. Só que era muito pouco mesmo. Devia ter nem 50 vídeos de Wing Chun, nem isso. Tinha muito pouco vídeo. E a partir daí eu comecei a salvar os vídeos, né? E daí eu comecei uma coleção, a partir de 2004, 2005, ali, quando surgiu o YouTube. Eu comecei a pesquisar sobre as outras linhas Wing Chun Ip Man. Eu já tinha material, já tinha algumas coisas de vídeo VHS e tal. Porque aqui no centro do Rio tinha uma loja que vendia essas fitas, né? A loja Mente e Corpo. Ficava ali na Rua da Assembleia. E eu comprei muito material ali para estudar. E eu comecei a pesquisar a diferença entre o Ip Chun, o Ip Ching, o Moyat, e todos esses alunos do Ip Man. Começou a sair material, eu comecei a pesquisar e ver que tinha algumas diferenças, tá? Então minha pesquisa começou com a linha Ip Man aí em 2004, 2005. Na verdade até antes, né, que eu já tive material antes. Nesse período de 2004, eu comecei a pensar em dar aula por causa de um alemão, o Jochen Stocker. Ele veio aqui para o Rio de Janeiro conhecer. E eu estava dividido ali entre treinos de Kung Fu e os treinos de capoeira e minhas aulas de capoeira, né? Tava trabalhando com capoeira já. E uma ex-aluna lá da capoeira, que é do circo, ela me ligou e perguntou: poxa, você faz Kung Fu? Eu faço. É porque eu tô com um rapaz aqui da Alemanha e ele tá procurando Kung Fu aqui e tal. Aí eu falei: tá, vamos marcar. A gente se encontrou no mercado, aqui tem um mercado mundial. A gente ficou conversando enquanto ela estava fazendo as compras dela e a gente foi para casa dela. E na sala dela tem uns espelhos, né? Ela colocou uns espelhos na parede, tecido, e que ela trabalha com tecido de circo e tal, aquelas acrobacias, né? E a gente fez um treino ali, marcou uns treinos ali na casa dela. Ele estava hospedado lá, que ela alugava os quartos para os gringos, né? Para os estrangeiros. E daí que eu já tive contato com essa linhagem, né, lá da Alemanha, e dali a gente conversou e eu pude conhecer bem essa linhagem que hoje eu não considero linhagem de Ip Man, tá? Até ele mesmo, com o irmão dele, montaram uma outra escola, saiu,
e descobriram que esse mestre lá que se falava aluno do Ipimã, o último aluno do Ipimã, não era realmente aluno do Ipimã, né? Tinha sido até expulso lá da escola, que ele era aluno do aluno do aluno do Ipimã e treinou por tempo. Então eu tive contato com o Josh nessa época, né? E a partir daí me deu a vontade de começar a dar aula de Kung Fu. Eu comecei a dar aula em Santa Teresa, eu peguei já no final do ano, entrei na academia no final do ano, que não é legal, porque aí já vem as férias, aí a turminha que estava começando a se formar já se desfez por causa das férias, que normalmente final de dezembro, janeiro, fevereiro, o pessoal some das academias, né? Só volta em março. Então, não deu muito certo. Em 2005 tentei, não foi legal. E daí em 2006, eu conversando com o mestre Capoeira, eu estava com o mestre Garrincha na época, do Grupo Senzala. E a gente estava voltando para casa, ele me deu uma carona, né? Que nesse dia eu fui sem bicicleta, eu sempre vou dar aula de bicicleta. E ele falou, eu falei, ô mestre, estou querendo parar de dar aula de capoeira e me dedicar ao Kung Fu. Aí ele, não, já está anos aí na capoeira e tal. Eu falei, não, mas eu vou parar. Nesse período eu fiquei 1 ano afastado da capoeira. Então eu decidi montar uma turminha de Kung Fu, né? O meu trabalho de Kung Fu. Eu comecei a dar aula lá no bairro do Flamengo, né? Ali na rua Marquês de Paraná, a academia não existe mais. E não deu muito certo, na verdade deu, né? Porque encheu de aluno, eu divulguei bem, encheu de aluno. Mas o problema é que o dono da academia não pagava direito. Eu já estava ouvindo que ele não pagava os funcionários. Aí quando ele foi segurar o meu pagamento, eu não. Me pagou. Aí eu saí da academia e fui com uma outra ali na Marquês de Abrantes, bem no início da Marquês de Abrantes. O que aconteceu ali foi que estava rolando tudo bem, o trabalho estava crescendo. Estava dando aula no Circo Voador também e na minha casa. No Circo Voador eu tive um problema por causa dos ensaios das bandas, que eles ensaiavam bem na hora da minha aula e era muito alto. Então não dava para ter aula direito. E lá na Marquês de Abrantes, eu cheguei um dia para dar aula, eu e os alunos, e de repente a academia estava vazia. Não tinha mais nada. A mulher tirou a geladeira, tirou os espelhos, tirou os equipamentos de pilates, tirou tudo. Aí meia hora depois me chega a secretária falando que ela fechou a academia, né? Ela pegou o dinheiro de todos os professores e sumiu, né? Essa professora eu encontrei anos depois, uns 15 anos depois, eu encontrei ela ministrando aula em uma academia que eu dei aula de capoeira. Ela chegando lá, ela me viu, ficou meio sem graça, assim, ó, tudo bem. Então eu saí dali da academia, saí do Circo Voador, comecei a dar aula na MAL, fiquei ali mais ou menos 1 mês, porque eu não gostei muito, passava muito carro, mal barulheira, é meio sujo ali. E daí eu decidi dar aula em casa. Só que aí eu tive um problema, porque meus alunos eram bem novos, né? 12 anos e tal. E eles eram ali do Flamengo, galera da Zona Sul. Eles não iam subir para Santa Teresa para treinar. Então eu comecei a dar aula para uns 2 alunos só, lá em casa. Eu já estava largando a capoeira, estava fechando minhas turmas de capoeira. E daí comecei a divulgar o Wing Chun, né? Ali em 2008. E o trabalho começou a crescer. E foi aí que depois eu vim a montar a primeira academia. Praticamente a primeira academia foi lá em casa, né? Eu tinha uma sala toda montada para Kung Fu. E eu me arrependi em montar as academias aqui embaixo. Devia ter ficado lá em cima. Deveria ter montado a academia em Santa Teresa. Em 2006, um colega do Kung Fu, ele tinha um blog. Ele postou vários vídeos mostrando linhagens que não era Ip Man, que para mim, até aquele momento, só existia a linhagem Ip Man. Linhagem para mim era os alunos do Ip Man. E não, tinha na China Gun Lao, Wen Kai-shan, Sun Nan, Pan Nan, Chun De. E daí meu mundo abriu, né? Eu já estava fazendo minhas pesquisas desde 2004, até antes, né? Eu tinha material sobre o Wing Chun Ip Man. E daí eu comecei a pesquisar o Kung Fu chinês, né, que tinha muitas diferenças do Wing Chun Ip Man, que é um sistema totalmente moderno, né? Então isso começou em 2006. Em 2009, bem no início de janeiro de 2009, eu já estava com uma galerinha, uma turma lá em casa,
Aí eu fiz as contas, já estava fazendo um trabalho no computador também, na internet, eu decidi montar minha academia, né? Aí eu montei aqui na rua André Cavalcante, bem no meio da rua, não me lembro o número, e era um lojão enorme, com um segundo andar onde eu montei um quarto para mim. Na parte de trás da academia também tinha uma cozinha, tinha uma área, tinha um banheiro, em cima ficava o quarto, que era um giral, e na frente um salão enorme, né? Então ali foi minha primeira academia, sem ser em casa, né? Ou segunda academia. E ali o trabalho começou a crescer, começou a entrar muita gente e tal, mas só que eu tinha muito problema naquele espaço, porque o dono era muito legal, mas só que ele alugou para um pessoal em cima, que era um sobradão, né? Na parte de cima do sobrado eu fiquei com a loja embaixo e tinha um sobrado em cima, parte do sobrado em cima. E o pessoal em cima começou a alugar os quartos e, cara, a maioria das pessoas, a maioria das mulheres que eles alugavam, o pessoal era prostituta e tal, o pessoal meio complicado de aturar. E do meu lado tinha um bar. Então juntou as garotas de programa com o pessoal do bar. Aí eles sentavam na frente da academia para fumar, né? A fumaça toda lá pro treino, para beber, para falar besteira, entrava bêbado lá dentro. Mas eu tava dando aula, chegou um bêbado lá, é isso aí, porrada. Eu, caraca, cara, que zona. Eu cheguei a jogar água com sal na frente pro pessoal não sentar, tinha que ficar com a porta abaixada por causa da fumaça de cigarro, era complicado. O pessoal em cima ficava batendo, zoando, aí de madrugada, isso, 2, 3 horas da manhã, era uma bagunça, não já chamei a polícia, não já chamar a polícia, que é Rio de Janeiro, é mó zona mesmo. Então eu decidi sair dali, né? E aí, eu fiquei um ano ali em 2010, ali no final do ano, dezembro de 2009 para janeiro de 2010, eu me mudei para um espaço um pouco mais embaixo, próximo da Rua Riachuelo, né? Aqui na Rua André Cavalcante, próximo da Rua Riachuelo. Eu me arrependi também, porque eu tinha 2 espaços com o mesmo valor, e esse aqui era um pouco mais para cima, mas eu acho que seria até bem melhor, porque aqui estava montando uma escola de acupuntura, que tem a ver com Kung Fu, né? E ali já teve uma academia de Kung Fu também, até o número do local é 108, seria número 108 para o Kung Fu, para a cultura chinesa, oriental, é muito importante. E daí eu peguei outro espaço. 3 meses antes eu falei com a dona desse espaço. Eu falei, poxa, eu vou me mudar para cá e tal. Aí vi a sala, não tinha luz. O banheiro estava todo desmontado, eram 2 banheiros, estava todo desmontado. A privada fora do lugar, a pia fora do lugar. O salão estava todo sujo, o chão todo ferrado, o salão todo sujo, as paredes, tinha até palma de mão suja nas paredes, estava muito, muito sujo. Aí eu conversei com a dona e falei, e aí? Eu vou arrumar. E eu senti uma energia ruim com essa pessoa. Sabe, ela tinha uma energia muito ruim. E daí passou os 3 meses, eu já tinha que entregar outro espaço. Eu não tinha falado nada com aquele outro espaço, eu dei mal de ter visto aquele outro espaço também. Fechado alguma coisa lá. E daí, quando chegou no final do ano, eu fui pegar o espaço, esse espaço novo. A sala estava do mesmo jeito, cheio de entulho lá dentro, parede suja, banheiro desmontado, sem luz. Aí eu falei, cara, eu vou ter que me mudar para cá mesmo. Aí eu levei o material, minhas coisas lá para esse espaço. Primeiros dias sem luz, né? Tive que pegar uma extensão enorme e ligar na tomada lá fora. Aí eu comecei a montei uma semana esse espaço. Montei os banheiros, nos 2 banheiros, montei um banheiro e no outro eu tirei o vaso e a pia e botei uma pia de cozinha, montei uma cozinha, né? No salão eu pintei, botei tatame de raspa de pneu. Cara, ficou muito legal. Assim, para quem chegou ali e viu aquele lixão e depois como ficou muito legal. Montei um quartinho para mim, né, que eu já ia morar ali mesmo. E o trabalho começou a crescer. Logo depois veio as gravações, né? Eu só tenho uma, mas teve outras gravações. Teve essa do Premier Combat, teve da Globo também, que praticamente era a mesma empresa, né?
me convidaram para gravar uma novela, aquela novela do Kung Fu, que teve a Bruna Marquezine, eles me convidaram para coreografar e para levar meus alunos e tal para participar, só que meus alunos estão todos novos, a maioria, os mais velhos já trabalhavam, e eu tinha que ficar o dia todo lá no Projac gravando, ia ganhar pouco, não ia valer a pena para mim. Me convidaram também para um evento na Nickelodeon, para uma série que teve também, só que aí Nickelodeon eu participei, não tem a gravação, e essa série eu recusei pelo mesmo motivo, de ficar o dia todo lá e ser mal pago. Aí eu passei para outras pessoas. Eu falei, ó, lá no Largo Machado tem Kung Fu, em tal lugar na Tijuca tem Kung Fu, na Barra tem Kung Fu, você procura esse pessoal. Eu não tenho interesse. E depois de 2012, já estava pesquisando uns 2 anos aí, de ir para a China. Em 2012, 2013 eu fui para a China. Primeiro eu fui para Hong Kong, né? Em direção à Grande Muralha, que eu queria conhecer. E eu fiquei meio decepcionado que quando eu cheguei na Grande Muralha, no dia estava chovendo, estava nublado, não estava um tempo ruim, não consegui ver. E na outra viagem eu fiz o caminho contrário. Eu fui ver primeiro a Grande Muralha, estava um tempo bom, ficou legal, em direção a Hong Kong, né? E eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre a China, né? E ali abriu meus olhos. Eu fui treinar com o mestre Chun, que ele é o cabeça, o mestre, né? Da linha Ip Man. É o filho mais velho, é o mestre mais antigo ali. E fiz minhas pesquisas ali em Hong Kong. Depois fui para Foshan, né, onde nasceu o Ip Man. É uma história muito forte com Kung Fu ali, com o Fei Hong e outros mestres. Depois eu fui para... Depois de umas conversas ali em Xinhu, né? Um dos mestres falou para ir para Montanha Udan, eu fui para Montanha Udan. Eu ia para Gunlao e Chundê, eu decidi pegar meu tempo e ir para Montanha Udan. Fui para o Templo Shaolin, para conhecer, treinar, né? Foi uma decepção, vou falar isso nos vídeos falando sobre a China, sobre a minha viagem da China, né? E depois eu fui para Beijing, né? Para conhecer a Grande Muralha, acabei conhecendo outras coisas, vi outros mestres de Kung Fu, certo? E depois, em 2013, eu fiz o caminho contrário. Só não passei no Templo Shaolin. Eu fiquei muito decepcionado com o Templo Shaolin. Em 2009, quando eu montei essa academia, eu recebi um aluno que veio de uma outra escola de Wing Chun, que hoje eu não considero Wing Chun, e ele também era formado do Japão em Taijutsu, Ninjutsu, pela Bujinkan. E a gente conversando e tal, falando sobre esse Kung Fu que eu estava pesquisando da China. E ele tinha grana, ele comprou uma série de vídeos que eu queria assistir. Ele comprou, eram uns 20 DVDs lá da China, de Foshan, e me deu, né, essa coleção. Eu tenho aí guardado até hoje. Só não consigo ver porque estou sem DVD, né. Eu tinha que arranjar um DVD externo para ligar no notebook. A gente comprou livro e tal, fez várias pesquisas. Foi ele que me falou sobre os elementos de combate, que depois entrou nas minhas pesquisas, que eu já estava vendo algumas coisas também. E ele veio de uma outra escola, né, como eu disse. E esse pessoal acabou me convidando para virar um dos professores nessa escola. Era bem interessante, né? Mas só que tinha algumas coisas que não faziam muito sentido, ainda mais ligadas às minhas pesquisas que eu estava fazendo. Depois eu fui para a China e descobri toda a história, não tinha nada a ver com aquilo. Esse pessoal aqui do Rio foi enganado, o pessoal do Ceará, o pessoal de São Paulo, uma galera aqui no Brasil foi enganado com esse pessoal, né? E eles continuam sendo enganados até hoje, né? Que aquilo ali não é um Wing Chun, é outro estilo. Na verdade é uma mistura de estilos. Em 2014, ainda sobrou uma graninha da China, né? E eu fui para a Índia. Eu pratico o yoga há muito tempo. Eu estudo um pouquinho de medicina oriental há um tempo, né? Isso graças ao Matias. O Matias, ele foi aluno do Hermógenes. Ele gostava muito de medicina oriental. O pessoal do Kung Fu gosta, né? E aí eu fui para a Índia fazer umas pesquisas. Pena que eu perdi esse material.
Eu tava com o HD externo e queimou. E... cara, tinha um lance de Kalaripayuti, Yoga, Ayurveda, Tantra, tinha muita coisa interessante, né? Então vou ter que voltar para a Índia para gravar essas coisas. E ali eu comecei a entender o que é o Qigong, né? Foi estudando o Yoga que eu comecei a entender o que era o Qigong, porque tudo isso veio da Índia, né? O que estava na China ali, a medicina, artes marciais e tal, isso veio da Índia, certo? Eu só fui entender mesmo o que é o Qigong estudando Yoga. Depois dessas viagens para Hong Kong, atravessando a China, para a Índia, eu fiquei meio decepcionado. Já em 2012 eu já fiquei decepcionado com os meus alunos. Por quê? 60% dos meus alunos saiu na primeira viagem, né? Eles não quiseram me esperar. Eu estava em Hong Kong, assim que eu entrei na China, recebi mensagem de 2 alunos, eles falaram que iam parar de treinar, né? Não iam me esperar, iam parar de treinar e eu procurar outro lugar para treinar. Eu falei, pode ir. E depois saiu uma galera, né? O pessoal não esperou, saiu uma galera. Aí eu voltei, muito conhecimento, muito material, né? E esse pessoal me procurou. Eu falei, não saíram. Não foram para outro lugar? Ah, não gostou? Não é igual aqui a gente treina um combate, o pessoal quer fazer cerimônia, quer ficar treinando no ar e tal, quer fantasia? Vai pra lá, meu amor, vai pra lá. Aqui não vai treinar, certo? Então, a partir daí que eu fiquei meio decepcionado com o aluno em querer ensinar, né? Vou fazer um vídeo falando sobre isso, que tem vários motivos porque eu não aceito qualquer pessoa como aluno, tá? Aí tem relação com profissão, vou fazer um vídeo falando sobre isso. E aí em 2018, eu já estava meio de saco cheio de dar aula, né? Decepcionado com o aluno, decepcionado com a bagunça que virou Kung Fu. Vou falar sobre isso também. Em dezembro de 2018, né, eu fechei a academia. Muito bolado com a dona, que a dona aprontou algumas comigo, a dona do prédio, né? Eu não deveria, como eu disse, não deveria ter ido para esse lugar. Essa energia dessa mulher horrível. Em janeiro de 2019, eu tinha fechado a academia, né? Então eu decidi pegar um mochilão, comprei um mochilão, peguei o material de acampamento, que eu gostava de acampar, né? Eu gosto de acampar, e fui viajar, né? O mochilão estava muito pesado, o mochilão e a bolsa de comida. Aí eu comprei um carrinho de carga, tipo carrinho de feira, mas sem a bolsa, né? Um carrinho de carga. Prendi a mochila ali, prendi a bolsa de comida, botei um saco plástico, enrolei, comecei a viajar a pé. Saí de Angra dos Reis e fui até Resende, né? Em Resende, eu vi que estava muito puxado, né? Aí eu decidi comprar uma bicicleta, comprei baratinha, R$150. Eram 200, mas eu tinha um problema ali que eu tinha que mexer na roda. E eu falei com o cara, tá bom, eu botei por 150, comprei 150. Mexi na bicicleta, que eu estudo mecânica, né? Eu sempre andei de bicicleta pra caramba. Mexi na bicicleta, consertei, prendi aquele carrinho de carga no bagageiro de trás, fui viajando até Cachoeira Paulista. Esse bagageiro começou a entortar, eu botei umas braçadeiras fracas e estourava. Aí o que eu fiz? Eu peguei umas bolsas chinesas, aquelas bolsa de ginástica que a gente compra em loja chinês. Comprei umas 4, juntei, fiz uns alforjes e viajei até Aparecida. Em Aparecida decidi voltar para casa, né? Reformei essa bicicleta, botei peças boas, comprei alforjes de moto, comprei uma barraca nova, uma barraca menor, que a minha era muito grande, e fui viajar. A minha ideia era dar a volta ao mundo de bicicleta, né? Tinha muitas aulas gravadas que eu gravei na academia, tinha mais de 200 aulas gravadas de Kung Fu, algumas de capoeira, e meus alunos começaram a fazer aula online comigo, né? E nesse período que eu tô aqui na minha mãe, eles vêm fazer aula aqui em casa. Aula particular, aula em pequenos grupos. Isso até hoje, tá? Alunos aí da Alemanha, de São Paulo, sei lá, tem o pessoal do Rio. E depois veio a pandemia, né? Aí eu me dei bem, porque todo mundo falava mal das aulas online, eu já tinha um monte de aula online gravada que já estava pensando nas viagens de bicicleta.
Aí eu só fiquei enviando aula. Um dos meus alunos veio treinar aqui comigo, né? Só esse que treinou comigo aqui. E aí fiquei o período aí na pandemia. Uma pena, eu engordei pra caramba, né? De 95 quilos quando eu voltei na viagem para 140, que eu fiquei mais deitado, assistindo série, assistindo filme. Fazia mais treininho técnico, não fazia treino físico. Peguei várias doenças aí, problema com o rim, que teve entupimento e tal. Vou falar sobre isso também. O chikungunya, Covid, eu fiquei bem mal, né? Aí na pandemia. E agora passou o período da pandemia, né? Eu tô voltando a treinar mais. Eu comecei a pedalar muito, já que eu viajo de bicicleta, comecei a pedalar, voltar a pedalar, treinar com um pouquinho de Kung Fu, a parte técnica de Kung Fu, treinar capoeira, a parte física. E decidi também, ao invés de só pedalar, eu decidi fazer entregas de bicicleta, porque aí eu junto o dinheiro para a viagem e ainda pedalo, né? Só que aí deu um problema, porque eu fiz entrega desses iFood e várias vezes o cliente não aparece. Depois de 15 minutos que o cliente não aparece, o lanche fica pra gente, né? Eles mandam descartar. Aí eu chego para entregar, o cliente não tá, lanche para dentro. Acabei engordando, engordei 15 quilos. Eu fui de 140 para 110, né? Nesse período. Comecei a fazer a entrega de bicicleta, ganhar comida e agora estou com 125. Acho que eu só vou emagrecer mesmo quando sair das entregas e começar a viajar. A viagem, eu vou começar a viajar de novo, né? Montei um trailer de bicicleta, tá aqui na minha frente, né? O computador tá aqui, por isso que eu olho às vezes para cá. E o trailer de bicicleta, mas eu tô pensando em montar um trailer para viajar a pé, puxando. Eu montei esse trailer na pandemia, eu montei 5 trailers, eu tô pensando em montar um 6º, que vai ser mais largo, ele vai ser maior em todos os comprimentos, né? E largura, altura, o comprimento dele vai ser maior. E eu vou levar meu material, né? Eu não tenho muita coisa, eu sou minimalista, tenho pouca roupa. Levo o celular, levo um notebook velho que eu tenho aqui, talvez tenha até que comprar outro, que ele está começando a falhar a tela. E é isso. Eu viajando, paro, vou gravar minhas aulas, vou começar a postar as aulas, tá? Eu não gosto de ter muito contato com as pessoas, tá? Das decepções que eu tive aí com os alunos durante anos. Então, mas estou pensando em botar minhas aulas online. Eu já tenho aulas gravadas antigas, já estão desatualizadas. Eu estou sempre atualizando, vou mostrar isso também para vocês. E eu vou começar a postar a aula, vou falar sobre Kung Fu, vou falar umas verdades, não vou falar o nome da galera, mas vou falar umas verdades. Se me encher o saco, eu vou falar o nome do pessoal que faz besteira, tá? No início eu não vou falar, mas se encher meu saco eu vou falar. É isso. Uma história no Kung Fu.